A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por essa oportunidade, de poder estar aqui junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Essa aqui continua sendo, na verdade, a minha casa. Eu estou lá congregando com o pastor Gilberto, mas foi aqui que eu fui recebido pelos irmãos, foi aqui que eu venho crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, eu tenho muito carinho por essa igreja, pelos irmãos, tenho muitos amigos aqui, até tremo de falar diante deles agora, porque são irmãos que me ensinaram, que me acolheram aqui, que me ensinaram. Boa parte do meu ministério eu devo aos irmãos aqui, porque eles têm parte nesse ministério. Também agradeço ao pastor Gaetano por ter nos autorizado, pela coragem do Daniel de ter me convidado. Irmãos, a minha também está lavada, tá? Está cheirosinha e está lavada. A Regina ficou ontem à noite lá lavando e agora está em ordem. Irmãos, então vamos ao que interessa. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 6. Os irmãos viram aqui que o Daniel já expôs desde o início sobre o trabalho que foi realizado ontem e as dificuldades que nós já enfrentamos no começo ali, por causa da chuva, por causa do local, enfim. E o que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite, que foi o que Deus colocou no meu coração, é justamente sobre as dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades que nós vamos enfrentar na obra de Deus, no caminhar com o Senhor e na construção que Deus confiou nas nossas mãos, que é a obra dele enquanto nós estivermos aqui neste mundo, enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. E é no capítulo 6, a partir do versículo 1, que eu gostaria de tratar com a história de Neemias. E a palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles me fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. E nela estava escrito o seguinte, entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era me amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Amém? Então essa aqui foi a afronta, irmãos, que que veio sobre a vida de Neemias. Nós sabemos que esse livro aqui, a maioria dos irmãos conhece, já leu. Nós sabemos que esse livro é o livro da reconstrução. Judá havia sido atacada lá pelo Império Babilônico, as pessoas haviam sido levadas cativas para o Império Babilônico, enfim, a cidade estava numa grande ruína. Os seus vizinhos ali, os inimigos vizinhos também não tinham interesse nenhum de que aquela cidade fosse reconstruída. Enfim, uma devastação total. Neemias ainda na cidadela de Suzã, como copeiro do rei Artaxerxes, porque logo depois a Babilônia também caiu sob o Império Medo-Persa, então ele estava no palácio do rei, sendo o copeiro do rei Artaxerxes, e ele recebe uma visita de um dos seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele pergunta para Hanani como é que estava o povo lá em Judá, como é que estava o seu povo em Jerusalém. E aí a resposta que ele tem é justamente a das piores. Ele fala, olha, o povo lá, o povo que havia ficado, o povo que ficou para trás,
está vivendo em miséria, está vivendo em desprezo, está vivendo na maior vergonha, na maior pobreza, e tudo está acabado, tudo está arruinado naquele lugar. E aí a palavra do Senhor diz que ele ora, ele chora, né? Ele se reúne ali, pega a autorização do rei, volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não fala nada para ninguém, mas ele examina o lugar, ele reúne o povo, reúne a liderança, e a palavra do Senhor diz que ele anima o povo para que eles iniciassem então a reconstrução, a construção de uma grande obra. Então a primeira coisa, irmãos, que fica aqui para nós nessa noite, nesse trabalho, eu queria trazer isso agora para o âmbito espiritual nosso, quando a gente fala de missão, quando a gente fala de pregar o evangelho para as pessoas, para toda criatura, né, como está escrito aqui, ide e pregai, que é o mandamento do Senhor. A primeira coisa, irmãos, que ferve dentro do nosso coração é justamente o amor que nós temos pelas pessoas. O amor que nós temos pelas pessoas que a gente sabe que, né, no sentido figurado, claro, estão aí debaixo dos escombros, debaixo de pecado, morando, como foi colocado aqui, morando em barracos, sendo usuários de droga, sendo escravos do diabo, sendo oprimidos pelo diabo, ou seja, estão vivendo literalmente debaixo de um escombro, debaixo de da imoralidade, enfim. Então esse fazer a obra de Deus, esse ir que o Senhor Jesus ele nos manda, começa, creio eu, que através do amor, do fervor que nós temos dentro do nosso coração por essas pessoas. Esse trabalho começou aqui, que foi o primeiro trabalho apresentado, e eu creio que debaixo de oração, mas primeiro de tudo, por nós nos importarmos, pelo pastor Rafael se importar com essas pessoas, pelo pastor da nossa igreja se importar com as pessoas, com esse trabalho e apoiar esse trabalho também. Então nós temos esse amor dentro do nosso coração para que a gente saia das portas para fora para fazer a obra de Deus. Porque a gente vem aqui na casa do Senhor, a gente se reúne aqui, a gente louva, a gente adora, como nós acabamos de fazer, nós choramos na presença do Senhor, mas lá fora existem pessoas muito mais necessitadas do que nós, sofrendo muito mais do que nós, passando por problemas e dificuldades e tribulações muito maiores daquelas que nós passamos, porque nós temos dentro do nosso coração a paz, a força e a ajuda do nosso Deus, para continuar em frente. E a segunda coisa aqui do texto é que ele fala que ele reúne o povo e ele anima as pessoas para começar aquela grande obra. Então, se nós não estivermos unidos, se nós não estivermos reunidos neste grande amor pela palavra de Deus, pelo amor, esse amor do que Jesus já fez na nossa vida, daquilo que Ele nos ordenou a fazer, daquilo que Ele nos mandou a fazer, se nós não nos reunirmos para sair, para fazer essa obra, para construir esse trabalho, a obra do Senhor não avança. Jesus, Ele conta com a nossa ajuda, Ele conta com a nossa disposição, Ele conta com o amor dentro do nosso coração por essas pessoas, pelos nossos irmãos. E nós estamos animados, como Daniel já falou, desse trabalho que foi realizado. Nós voltamos para o nosso lar, nós voltamos para a nossa casa feliz, né? Renovado por aquilo que nós vimos ali, por aquilo que nós vivemos ali. Irmãos, foram 9 pessoas. Se fosse uma, a gente já ia voltar pulando de alegria, porque é uma alma para Jesus, é uma alma que nós ganhamos, que o Senhor Jesus foi pregado, que o nome do Senhor Jesus foi glorificado, que a palavra foi edificada no coração das pessoas, as orações que foram feitas, aquilo ali, irmãos, surte efeito. É como uma semente plantada numa terra que aceitou uma oração, que aceitou a palavra, que aceitou o trabalho, e as pessoas viram o impacto que aquilo fez na vida daquelas pessoas. Então nós voltamos animados, nós voltamos renovados, e nós voltamos com a esperança de que o próximo trabalho chegue o mais rápido possível, para que a gente possa ir para frente, ir adiante e fazer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. E aí, irmãos, só que a gente entende aqui através do texto, através da vida de Neemias, que ao começar essa obra, ao começar essa grande obra, ele já enfrenta grande dificuldade.
A gente vê aqui, em primeiro lugar, Sanbalate, Tobias e Gesem foram os principais articuladores da oposição da reconstrução da obra. E depois, mais para frente, a gente vai ver que todos se reuniram, todos se mancomunaram contra a obra. E a gente viu aqui, inclusive, na leitura da carta, que pessoas da própria igreja se levantaram contra o pastor lá, para que a obra não avançasse, mas graças a Deus isso cai por terra, irmãos, porque o nosso Deus está no controle da obra, o nosso Deus está no controle da nossa vida, e a palavra de Deus, ela nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra o trabalho, não vão prevalecer contra o avanço da obra de Deus, mas nós estamos aqui, sendo instrumentos e ferramentas do Senhor, com a nossa disposição para ser usado por Deus, para onde quer que a gente seja enviado. Então a gente vê aqui que ele enfrenta já grande oposição, um grande despertar do inimigo com relação ao trabalho, à reconstrução que a gente estava vendo. E aí, eu quero aqui só trazer alguns versículos do capítulo 2, por exemplo, no versículo 10, que a palavra de Deus diz assim: Sanbalate e Tobias ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém tivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Capítulo 2, versículo 19. Porém, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós, nos desprezaram, dizendo: que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Depois a gente vê a afronta também no capítulo 4, quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Aí no versículo 8 do capítulo 4, diz que todos se ajuntaram em comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Depois o versículo 11, todos os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo e nem verão nada, até que entremos no meio deles e matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Então, irmãos, podem ver aqui tem confusão, aqui tem chacota, aqui tem desprezo, aqui tem humilhação, aqui tem indignação, aqui tem revolta, tem confusão, tem de tudo para fazer a obra de Deus parar. O inimigo sempre vai se levantar no avanço da obra de Deus para tentar parar que a obra de Deus avance, para tentar fazer com que a obra de Deus pare de avançar ao nosso redor e pare de avançar também de maneira transcultural. Mas em nome de Jesus, irmãos, a obra vai continuar. A obra vai continuar, irmãos, a obra vai avançar, porque o Senhor Jesus está no controle de toda a situação. E aí, irmãos, eu vejo que o inimigo ele usa algumas armas, algumas ferramentas para tentar impedir o avanço da obra. E a gente precisa estar atento às investidas de Satanás, porque nós estamos inseridos na construção, no avanço dessa grande obra. Então o Senhor ele nos fortalece, o Senhor ele nos ajuda, o Senhor é conosco, Ele nos dá direção, porque nós temos o Espírito do Senhor nos guiando, nos dirigindo, nós temos a comunhão dos santos, que é a igreja do Senhor Jesus reunida na terra, que comprou essa briga, que vai de frente, que vai encarar o desafio que o Senhor Jesus nos deixou, mas a gente precisa estar atento, irmãos, porque o diabo ele usa diversas artimanhas, ele usa diversas ferramentas para tentar parar a igreja. Os irmãos viram aqui nos textos que eu li, que primeiro foi violência, foi deboche, foi desprezo, foi humilhação, foi indignação. E agora aqui no versículo 2 que nós lemos do capítulo 6, a palavra diz que ele usa uma outra estratégia, os inimigos usam uma outra estratégia. E está dizendo assim: Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Aqui, irmãos, a proposta do inimigo não era mais de ataque. A proposta do inimigo agora era: vamos sentar e vamos conversar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí eles queriam tirar Neemias da obra e levar ele para um outro lugar, que era o Vale de Ono. E eu vejo que é assim que muitas vezes o diabo se infiltra dentro da igreja. Primeiro com uma conversinha, vamos sentar, vamos conversar. E depois
a estratégia é nos tirar da presença de Deus, é nos tirar da obra que nós estamos fazendo para o Senhor e nos levar para fora. E o pior, irmãos, é que muitos têm dado ouvido às conversas paralelas e alheias do diabo. Muitas pessoas têm caído nesse tipo de tentação e têm se desviado dos caminhos do Senhor e têm parado de fazer a obra de Deus. Esse não é o intuito do Senhor Jesus para a nossa vida. O Senhor Jesus quer nos ajudar, Ele quer que a gente vá adiante, Ele quer que a gente vá em frente, Ele quer nos dar força, Ele quer nos dar direção, mas a gente precisa estar com o nosso coração voltados em ouvir única e exclusivamente os mandamentos e a palavra do Senhor. E eu chamo isso daqui justamente de distração. Nós não podemos, na obra de Deus, no avanço da obra do Senhor, cair em distração, dar ouvidos à distração, naquilo que nos dispersa daquilo que nós estamos fazendo para Jesus. Aquilo que nós estamos fazendo para Deus é único e exclusivamente para o Senhor. Nós não fazemos para Ele porque a gente recebe algo em troca, mas nós fazemos para Ele por aquilo que Ele é na nossa vida, por aquilo que Ele já fez na nossa vida, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E hoje, por causa deste sacrifício, por causa da disposição de Jesus também, né, de ter entregado a sua vida para morrer por nós, para todo o seu sangue, aquele que foi derramado na cruz do Calvário, e hoje nós estamos aqui reunidos com a possibilidade e a oportunidade de morarmos no céu e de termos a vida eterna em Cristo Jesus. Então tudo isso Ele já nos fez, e a gente faz a obra, a gente avança na obra por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor àquilo que Ele é na nossa vida. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que quer nos batizar com o Espírito Santo, que quer nos encher da Tua presença e ainda quer nos levar para o céu, irmãos. É esse amor que está dentro do nosso coração, que faz a gente caminhar, que faz a gente andar, que faz a gente ir avante, mas a gente não pode cair em distração. E o diabo tem distraído muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas têm caído em distração por causa das afrontas do inimigo. E eu me lembrei, eu até coloquei aqui nas minhas anotações, um evento que aconteceu lá em Marcos capítulo 9, os irmãos vão saber disso também. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João e eles vão orar no monte, e aí ocorre a transfiguração de Jesus. E quando eles voltam, quando eles descem do monte, eles encontram ali os discípulos e uma multidão de pessoas, e tinha ali um pai desesperado porque o filho estava endemoniado. E aí Jesus ele fala assim, mas o que está acontecendo aqui? E aí alguém fala, eles não conseguem expulsar o demônio da vida do menino. Mas aí a palavra de Deus diz assim que os discípulos de Jesus estavam discutindo com os escribas. Ou seja, perderam o foco da obra. Perderam o foco da obra de Deus para discutir. Irmãos, tem muita gente querendo discutir a obra, tem muita gente querendo discutir a palavra. Nós não estamos aqui para discutir a obra, para discutir a palavra. A gente está aqui para obedecer a Deus, obedecer a Jesus e avançar na obra. Isso é distração, é querer tirar o nosso foco daquilo que Deus entregou para nós fazermos. Então, irmãos, não dê ouvido para discussões alheias e paralelas, não. Se concentre naquilo que Deus chamou você para fazer e vá em frente e faz. Se Deus chamou para pregar, prega. Se Deus chamou para cantar, canta. Se Deus chamou para evangelizar, evangeliza. Mas não se distraia daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. É assim que a obra vai continuar. É assim que a obra vai avançar. Uma outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, está no versículo 4 e no versículo 5, que diz assim, 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez. Irmãos, o diabo vai tentar uma, ele vai tentar 2, você vai resistir. Ele vai tentar 3, você vai resistir. Ele vai tentar 4, 5, 10, ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Mas nós precisamos estar firmes naquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu chamo isso daqui de tentar nos vencer pelo cansaço. O diabo sempre vai tentar fazer a gente desistir pelo cansaço, irmãos. Uma situação que surge, algo que acontece, não foi lido aqui também nessa noite, através dessa carta, que tem muitos obreiros já cansados da obra, querendo entregar a obra. Isso é cansaço
por causa da opressão que se levanta contra a obra de Deus. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus nos fortalece a cada dia para a gente avançar. É o Espírito Santo do Senhor que nos dá força, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não estamos sozinhos. Jesus lá em Mateus 28:20, ele deixou muito bem claro, quando ele voltou, ele disse ali para os seus discípulos, olha, eu vou, mas vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que a gente vem para a igreja, o Senhor Jesus está conosco, a gente vai embora, Ele está com a gente vai trabalhar, Ele está com a gente passa por problemas, Ele está com a gente passa por sofrimento, Ele também está com a gente enfrenta as afrontas do inimigo, Ele está conosco, porque Ele não nos deixa sozinho, porque Ele cuida de nós, porque Ele cuida da igreja. A igreja surgiu, irmãos, debaixo de opressão, debaixo de sangue, debaixo de sofrimento. E a igreja vai avançar dessa forma. Até quando o Senhor Jesus voltar, vai haver opressão, vai haver tribulação, vai haver levante do inimigo, porque a motivação do diabo é justamente matar, roubar e destruir. Mas a nossa motivação é o reino de Deus e a justiça do Senhor. A nossa motivação é que outras pessoas também sejam alcançadas por esta palavra, por este evangelho, é que outras pessoas tenham o conhecimento do reino de Deus, da justiça do Senhor, e que elas sigam junto conosco na construção dessa grande obra, para que um dia nós possamos estar ali no céu, reunidos com o Senhor, contemplando a face de Deus por toda a eternidade, irmãos. Então, tentar nos vencer pelo cansaço é uma estratégia, uma artimanha que o diabo vai usar em todo o tempo, em todos os períodos da nossa vida, em todas as circunstâncias, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, na família, seja no círculo de amigos, seja onde for, ele sempre vai se levantar para tentar fazer a gente parar, tentando nos vencer pelo cansaço. Outra coisa que eu vejo aqui, está no capítulo 6, no versículos 6 e 7, ele usa mentira, ele usa boataria, ele usa chantagem. A palavra de Deus diz assim, então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta, e estava escrito assim, entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo aí, ou seja, a boataria. Um falou, o outro ouviu falar, o outro espalhou, o outro fez um boato aqui, o outro fez uma boataria ali. Isso aí, irmãos, sempre vai tirar o foco da obra de Deus. Boataria não pode existir dentro da igreja, boataria não pode existir na obra de Deus. A boataria, aquela conversinha fiada, aquela conversinha furada, paralela, não pode existir diante daquilo que nós estamos fazendo para Deus. Porque nós estamos inseridos, irmãos, numa grande obra, é uma grande responsabilidade para nós fazer com que essa obra avance. Então, esse tipo de coisa não pode estar entre os irmãos, esse tipo de coisa não pode estar na igreja. A mentira, a chantagem que o inimigo usa também dentro da igreja para desfocar os irmãos da obra de Deus. Está falando ali, também segundo se diz, você quer ser o rei deles. E por alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Aí diz assim, ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. É como se estivesse falando assim, Neemias, se você não parar aí, vai chegar lá no ouvido do rei, hein? Que era o Artaxerxes. Se você não parar de fazer o que você está fazendo, a gente vai contar para ele. Isso é chantagem. Aí diz assim também para finalizar aqui, portanto, venham agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Só que Neemias falou assim no versículo 8, nada disso do que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. Isso aqui é intimidação, irmãos. O diabo sempre vai se levantar para tentar nos intimidar. Ele vai intimidar você de parar aquilo que você está fazendo. Ele vai intimidar você de fazer você sair da presença de Deus, da obra do Senhor. Mas Deus está com a gente. O maior dos maiores está conosco. Aquele que nos fortalece todos os dias, luta as nossas lutas, peleja a nossa peleja, vai na frente das nossas dificuldades, abrindo caminho, quebrando as correntes, operando milagres na nossa vida, maravilhas no nosso meio, na vida da igreja.
Porque Jesus, irmãos, Ele ainda quer operar milagres na igreja. Ele ainda quer operar milagres no meio do seu povo, irmãos. Jesus ainda quer batizar crente com o Espírito Santo. E eu creio ainda, irmãos, que nós podemos viver um grande avivamento diante da presença de Deus na obra do Senhor, mas vai depender muito do nosso comprometimento e do nosso comportamento diante de Deus. Como a gente está se comportando, como a gente está levando em frente a construção dessa grande obra, tendo essa responsabilidade que nós temos em nossas mãos, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo para as outras pessoas. E, irmãos, isso começa dentro da nossa casa, isso começa dentro do nosso lar. Perto de nós, existem muitas pessoas sedentas pela palavra de Deus. Nós pudemos ver ontem, pessoas sedentas por uma oração, por um abraço, por uma palavra. Se nós passamos ali em 10 casas, eu duvido que metade rejeitou uma oração. 99% das pessoas aceitaram, né, Rafa? Todo mundo aceitou. Quer uma oração? Quero. Quer uma palavra? Quero. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas, elas precisam. A opressão do que a gente vive hoje, né, através da mídia, através de redes sociais, através das circunstâncias da vida, tem levado as pessoas a desanimarem na fé, a desanimarem até da própria vida. Então, a gente tem essa responsabilidade, esse comprometimento diante de Deus, e as pessoas querem isso, elas precisam disso. Elas precisam de alguma coisa para fortalecê-las na fé, para fortalecê-las no caminho, e nós sabemos que essa força é só Jesus. Essa força é só o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor, mas é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que dá uma nova oportunidade, é Ele que abre as portas do céu, é Ele que faz milagre, irmãos, é Ele que entra onde a gente não pode entrar. Existem muitas pessoas doentes, existem muitas pessoas cativas, e Jesus pode curar, Jesus pode salvar, e Jesus pode libertar. Ele é o dono do céu e é o dono da terra, Ele é o dono da vida, Ele é o dono do milagre. E nós podemos contar com a grandeza desse Deus na nossa vida também. Nós podemos contar com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus, porque Deus não abandona a sua igreja. A igreja está firmada na rocha, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Diz a palavra do Senhor isso. E nós temos a direção de Deus, a ajuda de Deus para isso. Contraponto a isso, irmãos, as artimanhas do diabo, a gente tem também disponível na nossa vida ferramentas que nós podemos usar para ir ao encontro dessas investidas e dessas ciladas que o diabo usa para tentar nos parar. E aí eu queria ler alguns versículos aqui, que está depois do versículo 9, ainda no capítulo 6. Se os irmãos lerem aí o versículo 11 comigo, por gentileza, a palavra de Deus diz assim: porém eu disse, Neemias, né? Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Os inimigos queriam tirar Neemias da obra, queriam fazer com que ele entrasse no templo. Aí no versículo 10 está escrito isso, porque ele recebeu ali uma falsa profecia de que iriam matá-lo, de que queriam matá-lo. E aí ele afronta essa investida do inimigo, dizendo: você acha que eu vou entrar aí? Um homem como eu entraria no templo? Era como se Neemias quisesse falar o seguinte: depois de tudo que eu já passei, depois de tudo que eu enfrentei, você acha que eu vou fugir diante da afronta do inimigo, diante da afronta de Satanás? Isto é coragem, irmãos. Nós temos dentro de nós um espírito de coragem, nós não temos dentro de nós um espírito de covardia. Nós temos um espírito de coragem que nos ajuda a caminhar e a enfrentar as afrontas do diabo. Quando os inimigos tentarem parar a igreja, quando os inimigos se levantarem para tentar parar você, tirar você dos caminhos do Senhor, da obra de Deus, dentro de você existe um espírito de coragem que você pode dizer: não, eu não vou entrar, eu não vou fazer, porque o Espírito do Senhor habita dentro do meu coração, e Ele me dá coragem, e essa coragem me leva a outra coisa, a ter discernimento espiritual também, porque nós temos que ter discernimento espiritual, irmãos, para resistir às investidas do diabo, para resistir às investidas de Satanás. A palavra de Deus diz assim, no versículo 12: então percebi que não era Deus quem tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim,
Porque Sambalate e Tobias o haviam subornado. Discernimento espiritual. Sabe por que ele não podia entrar no templo, irmãos? Porque ele não era sacerdote. Só o sacerdote podia entrar no templo. Ele estaria cometendo o pecado de profanar o templo. E tudo isso por causa do quê? Por causa de dinheiro. Uma pessoa da igreja havia sido subornada para entregar uma falsa profecia. Mas aqui eu queria chamar a atenção da igreja num outro ponto. É que tem muitos irmãos, muitos, que têm dado mais valor ao dinheiro do que o avanço da obra de Deus. Muitas pessoas têm se vendido, muitas pessoas da igreja têm se vendido, muitos líderes têm se vendido por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Porque já não estão mais preocupados com o avanço da obra, já não estão mais preocupados com as almas, com as pessoas que estão sofrendo, mas estão preocupados com dinheiro. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Antes de eu vir para cá, eu fazia parte de outro ministério. Um outro ministério ligado justamente a questões de dinheiro. Eu não vou falar aqui nome de ministério porque não interessa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu já estava cansado daquilo, daquela enganação, daquele negócio que era só dinheiro, 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 e eu via que as pessoas sofriam, eu via que as pessoas eram sedentas pela palavra, e as palavras que eram pregadas, não eram palavras de salvação, não eram palavras de vida eterna, mas era palavra de prosperidade. Jesus vai dar isso, Jesus vai dar aquilo, Jesus vai dar carro, Jesus vai dar casa, Jesus vai dar comida, roupa lavada, Jesus vai dar tudo. Mas o comprometimento das pessoas aonde estava? A palavra de Deus, a palavra da verdade, o que alimenta nosso coração, a nossa alma, aonde estava? E eu falei, meu Deus do céu, não é possível que só existe isso no Evangelho. Não é possível, porque a gente era ensinado assim. As palavras eram pinçadas, os textos eram isolados e aquilo era colocado dentro da nossa mente de uma forma que era aquilo lá. Ou seja, era a tal da prosperidade, o avanço da prosperidade. Você vai ter uma casa enorme, você vai ter um carrão, você vai ter muito dinheiro na conta. Mas e o nome escrito no livro da vida? Ficava onde? E aí eu fiz uma oração para Deus. Falei, meu Deus, se existe ainda um lugar que prega a palavra, então eu quero ir para lá. Irmãos, olha, a gente sabe, todo mundo aqui sabe, que placa de igreja não salva ninguém, amém? O que salva é a misericórdia de Deus. Mas na semana que eu fiz aquela oração, Deus me trouxe para cá, para essa igreja. E eu fui recebido aqui, por esses irmãos aqui, né, pelo Dani, pelo pastor, pelos irmãos que têm me ensinado que o verdadeiro evangelho não é material, mas o verdadeiro evangelho é aquele que se preocupa com a salvação das pessoas. O verdadeiro evangelho que alimenta a alma, a nossa alma, o nosso espírito, que nos faz ir adiante, não está ligado à materialidade, porque aí eu entendi que quando a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, mas a primazia da nossa vida é o reino de Deus e a justiça do Senhor. E isso agora a gente dá para as pessoas, a gente passa para as pessoas, para que outras pessoas também tenham o conhecimento do reino de Deus e da justiça do Senhor, para que elas também saibam e entendam que coisas materiais não vão levá-las para o céu. O que leva para o céu é a misericórdia de Deus. O que leva para o céu é a salvação que nós temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O que nos leva para o céu é quando a gente reconhece que Jesus Cristo morreu por nós. Ele se entregou por nós por uma única razão, irmãos. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque Ele nos ama. Todo o sofrimento de Jesus, todo o sangue derramado de Jesus, o propósito do Senhor na cruz do Calvário foi justamente porque Ele nos ama. E quando o pastor Rafael clamava às pessoas na rua ontem lá, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, eu me lembrei disso, Rafa. Eu me lembrei que aquilo que eu vivia antes de vir para Jesus, de conhecer a verdadeira palavra, era uma coisa vazia, e eu precisava disso, eu precisava me fortalecer na palavra, eu precisava conhecer mais de Jesus, eu precisava avançar mais,
em fazer algo mais para Jesus, porque tinha sede dentro de mim aquilo. E quando o pastor Rafael ontem conclamava isso, as pessoas, aceita Jesus, é o que arde dentro do meu coração também, para que as pessoas aceitem Jesus, porque só há salvação em Jesus. Só em Jesus há salvação, irmãos. Só em Jesus. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, é a nossa integridade espiritual diante do Senhor e diante das pessoas. Versículo 13 diz assim: para isso o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me amedrontar. A motivação era uma só. Primeiro, dinheiro. Segundo, fazer Neemias parar a obra. Mas a palavra de Deus diz que ele se manteve íntegro espiritualmente, e ele não pecou diante de Deus, porque ele não entrou no templo, ele não profanou o templo. E, irmãos, eu trazendo isso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, a gente precisa ser íntegro diante de Deus, e a gente precisa ser íntegro também diante das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a igreja, que não conhecem a gente, eles vão medir a igreja, o evangelho de Jesus, e eles vão até julgar o Senhor Jesus através da conduta da nossa vida. Como a nossa vida espiritual tem sido aqui e como a nossa vida espiritual tem sido lá fora, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus continue, através da nossa integridade espiritual. Eu sou fiel a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Nós somos fiel a Deus por aquilo que nós aprendemos. Nós temos a palavra de Deus, a lei do Senhor, aonde? Dentro do nosso coração. Assim como o salmista diz lá: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não viesse a pecar contra ti. Para que a minha integridade espiritual, para que a minha fidelidade diante de Deus se mantivesse firme na palavra de Deus, no evangelho da verdade. Então aquilo que eu sou aqui dentro, eu sou lá fora também, porque isso vai fazer também com que as pessoas vejam através da minha vida, testifiquem Jesus através da minha vida. Muitos até aqui podem ter ouvido relatos e testemunhos de pessoas que se converteram ou que tiveram interesse, pelo menos, de conhecer Jesus através da conduta dos irmãos. Uma conduta exemplar lá fora. Ou seja, tendo essa integridade espiritual, não só diante de Deus, mas diante das pessoas também. Porque isso, irmãos, vai fazer toda a diferença para o avanço da obra de Deus. Na construção da obra do Senhor, a nossa fidelidade a Deus aqui dentro e a nossa fidelidade, a nossa conduta como cristão lá fora também. Uma outra coisa que eu vejo aqui, para o avanço da obra de Deus, oração. Versículo 14 diz assim, que Neemias foi orar. Ele fala: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, segundo as coisas que me fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Isso aqui, irmãos, eu vou citar, mas os irmãos já sabem. A ferramenta, eu acho que principal na nossa vida. A ferramenta principal no avanço da obra de Deus, no derramar da presença de Deus na nossa vida, é a oração, irmãos. A oração é o elo de ligação que nós temos com o nosso Deus, com o nosso Pai. A gente não vai ver grandes obras na nossa vida, a gente não vai ver grandes obras na vida de outras pessoas, a gente não vai ver um grande mover de Deus na igreja se não tiver oração. A gente vê aí pelos relatos históricos que nós temos, que grandes avivamentos foram precedidos de horas e horas, de momentos e momentos de oração. Porque a oração fortalece a nossa vida, porque a oração faz com que a gente fique mais íntimo do Senhor, porque a oração nos leva mais próximo do Senhor, porque a oração move o céu, irmãos, porque a oração faz com que a gente venha a ter experiências com o Senhor, experiências com Deus. E a gente vê aqui várias vezes Neemias indo orar. Lá no capítulo 4, quando estavam sendo desprezados pelos inimigos, quando ele se torna governador, quando os inimigos queriam amedrontar, quando os inimigos quiseram acabar com a reputação. Irmãos, aquele trabalho que foi feito ontem e muitos outros que virão, eles só vão avançar, eles só vão dar frutos e resultados através da nossa oração. Através do nosso comprometimento com Deus nas nossas orações. Isso vai fazer com que a gente sinta mais
o mover de Deus na nossa vida, dentro do nosso coração. E eu até escrevi assim aqui: a gente não pode resistir os nossos inimigos e ter vitória sem estarmos em plena sintonia com o nosso Deus. A gente precisa todos os dias estar em sintonia com Deus. Não foi o apóstolo Paulo que falou que nós temos que orar, vigiar e 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 orar. Ou seja, em todos os momentos, através de pensamento, através dos nossos joelhos dobrados, na igreja, fora da igreja, em todos os momentos nós estamos em oração, pedindo a intercessão do nosso Deus, pedindo o mover de Deus, porque nós cremos, irmãos, que através das nossas orações, Deus ele pode agir e mover grandes milagres no meio do seu povo. Capítulo 6, versículo 15, diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aqui, irmãos, eu vejo o trabalho perseverante de Neemias. Depois de muita pressão, dentro da igreja, fora da igreja, depois de muito levante dos inimigos, a palavra de Deus diz que a obra foi concluída em 52 dias. A obra de Deus foi concluída, irmãos, as muralhas foram levantadas, e eu creio que é dessa forma na nossa vida também. Trabalho perseverante, oração, comprometimento, disposição através da nossa vida, mas a perseverança nossa como cristão, a perseverança nossa como crentes, como soldados de Cristo, fazendo parte dessa grande construção, para que Deus possa então agir com o seu amor e com o seu fervor e com o seu mover. E para finalizar, irmãos, tudo isso não seria concluído, tudo isso não seria feito, nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos a ajuda do nosso Deus. A ajuda de Deus, irmãos, é primordial para que qualquer coisa na nossa vida dê resultado. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na obra de Deus, na construção do reino de Deus aqui na terra, tudo é pela ajuda de Deus. O versículo 16 diz assim: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e caíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que nós fizemos essa grande obra. Os nossos inimigos, irmãos, eles vão reconhecer que na nossa vida existe um Deus grandioso e poderoso, que vai à nossa frente, e que todo o resultado que nós temos na nossa vida espiritual, todo o resultado que nós temos na nossa vida secular, e que o avanço da obra de Deus, ele vai acontecer porque nós temos a ajuda do nosso Deus. E é a Ele que nós damos toda a honra, toda a glória, é a Ele que nós louvamos, que nós glorificamos, que nós exaltamos. É o nome de Jesus, irmãos, que é glorificado, que é edificado no coração das pessoas. É tudo para Ele, por Ele e para Ele. Amém, irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Eu agradeço os irmãos pela oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.